Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula aberta. Acolhemos com muito carinho a todos os participantes que integram a nossa aula de hoje. Aliás, que tem sem dúvidas muito orgulho em recebê-los. E hoje nós vamos discutir a questão acessibilidade e inclusão, realidades em diferentes cenários do Brasil. De fato, nós vivemos em um país de dimensões continentais, vivenciamos distintas realidades que, em sua maioria, não são favoráveis à inclusão e à acessibilidade. A discussão precisa ganhar espaços relevantes, recebendo a devida atenção de nossa sociedade e dos nossos governantes. E foi pensando nisso que nós, da Aliás, que abordamos essa temática, que será conduzida pela ilustre Dulcenira Maria da Silva, a quem recebemos honrosamente na noite de hoje. Dulcenira Maria da Silva é chefe do Serviço de Acessibilidade de Comunicação e Informação da Coordenação de Acessibilidade na Câmara dos Deputados, é bacharel em Letras pela FACEA e é também bacharel em Enfermagem e Obstetrícia pela UCG. A Liga Acadêmica de Saúde Coletiva de Campina Grande, aliás, que deseja a todos uma excelente aula, e a partir desse instante a palavra passa a ser da nossa convidada. Boa noite a todos. Com muito prazer aqui, né, que a oportunidade que eu tenho, né, de agradecer a Aliás, que principalmente na pessoa aí do presidente, que é o Eugênio, e quero parabenizar todos vocês, né, por escolher discutir sobre esse tema, que é o tema, né, de acessibilidade e inclusão. Eu fico, assim, honrada. Trabalho com acessibilidade e inclusão já há muito tempo e me sinto, assim, a cada oportunidade, né, que a gente tem de poder falar um pouco sobre essa temática, é sempre um desafio e é uma oportunidade para incluir mais pessoas, não só aqui no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Então, as pessoas que trabalham com acessibilidade, elas também têm também precisam ser incluídas, tá? Porque a nossa temática, assim, às vezes as pessoas não querem se interessar por esse tema, falar de pessoa com deficiência, de acessibilidade, mas, ou seja, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. Então, eu acho que hoje é um grande momento para a gente falar. E quero parabenizar vocês aí, né, pela escolha dos cursos de vocês na área de saúde. Então, assim, é uma felicidade imensa, então, poder falar para esse público também. Como eu falei que esse tema é desafiante, falar das realidades diferentes, né, nos diferentes cenários no Brasil, é um desafio ainda maior. Mas a gente vai perceber o seguinte, que pessoa com deficiência, ela está no nosso meio, né? A pessoa com deficiência, seja no Brasil, seja em qualquer outro país, ela está aqui. E ela precisa ser incluída, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser tratada, né, como pessoa, e ela precisa ter as mesmas condições de oportunidades né, de igualdade com as demais pessoas. Então, se a gente tem isso em mente, fica fácil para resolver e para entender essas questões. O que eu trouxe para vocês hoje, né, se eu fosse falar desse Brasil aí com dimensões continentais e mostrar a realidade específica de cada estado, por exemplo, a gente ficaria aqui dias, ou horas, né, para a gente conseguir vencer isso. Mas eu venho de duas experiências que são absolutamente antagônicas, né? Eu trabalho na Câmara dos Deputados com acessibilidade, e lá a gente tem um compromisso muito grande com essas questões, não só porque é uma casa legislativa, né, que ela tem a obrigação de criar as próprias leis e também de cumprir as próprias leis. Então, e mais do que isso, né, ela tem uma responsabilidade social enorme para incluir as pessoas, para fazer com que
os serviços da Câmara dos Deputados, tanto os serviços, os produtos, eles estejam acessíveis a todos os cidadãos brasileiros, independente se, né, da necessidade especial que ele possua. Então, a gente tem um papel muito importante nessa conquista aí. E eu me orgulho de poder trabalhar num lugar que trata as questões de acessibilidade com um esmero muito grande, sabe? Por outro lado, eu tenho a minha experiência na área de saúde. Então, eu também trabalho numa unidade hospitalar e eu vejo uma outra face, né, de como lidar com essas questões de acessibilidade e como os recursos de acessibilidade são oferecidos. É lógico que eu estou falando aqui da área de saúde, eu estou mostrando um universo muito pequeno, que é uma unidade hospitalar, mas eu tenho certeza absoluta que esse universo, ele reflete a realidade de muitas unidades hospitalares deste país. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente, de repente, perceber essas duas realidades aí diferentes, né? Poder falar, poder conhecer e ver como é que a gente pode oferecer recursos, né, de acessibilidade para as pessoas com deficiência e fazer com que essas pessoas sejam incluídas, participem da vida social, então que elas tenham condição de pertencer ao mundo, né, do trabalho, e poder exercer as suas funções, suas tarefas, a sua vida, né, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, acho que isso é uma coisa fantástica, sabe? Bom, com relação à escolha do tema de vocês, então, setembro, né, que fala do mês daí dedicado à inclusão, então, é uma data linda. Em setembro, a gente tem o dia 26 de setembro, que a gente comemora aí, né, faz alusão à pessoa com deficiência auditiva. Então, só para a gente lembrar aqui desta data também importante. Bom, eu vou começar aqui com a minha apresentação e a gente vai discutindo, vocês fiquem à vontade aí, eu não sei como é que está a programação, se for surgindo alguma pergunta, eu peço para os organizadores para ir me passando, e a gente vai, então, se falando e discutindo essas questões aí. Bom, olha só, então aí a gente já falou do nosso tema, daquilo que a gente vai falar hoje, e não dá, pessoal, olha só, para falar de acessibilidade e para falar de inclusão sem que a gente fale de pessoa com deficiência. Então, assim, o nosso público-alvo são as pessoas com deficiência, então a gente precisa falar sobre eles. E aí, eu vou trazer logo aqui, para a gente começar a refletir sobre esse tema, eu vou falar sobre acessibilidade. Então, olha só, esse conceito de acessibilidade é um conceito que foi trazido pela Lei Brasileira de Inclusão, né, e tem outras leis que também tratam sobre acessibilidade no Brasil. Aliás, o Brasil, ele tem a nossa legislação sobre essa temática, ela é absolutamente rica, né? Então, a gente tem que parabenizar, né, os legisladores aqui desse país, pelo menos nesse sentido, a gente tem leis extremamente bem feitas. Bom, acessibilidade, ela significa o quê? Ausência de barreiras. Então, se eu tenho ausência de barreiras em espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, serviços de transporte, né, e nos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, e principalmente as barreiras atitudinais, que são muito difíceis de ser vencidas, se eu tiro essas barreiras, a gente acaba garantindo a igualdade de condições de oportunidade. É lógico que para eu oferecer a acessibilidade, eu preciso ter em mente que os recursos que eu ofereça a essa população, eles permitam que a pessoa tenha autonomia, né, que ela tenha segurança, conforto e que ela permita aqui a inclusão. Então,
a gente sempre fala assim, do Carlos, eu sempre me lembro do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala assim, tinha uma pedra no meio do caminho, né, lá no poema dele. Então, aqui, quando a gente trata das questões de acessibilidade, trabalha com acessibilidade, o nosso papel é ficar removendo as pedras no meio do caminho, porque são elas que vão fazer com que a deficiência da pessoa fique mais evidente, ou que a limitação que aquela pessoa já tem, né, fique mais expressiva. Com relação ao conceito de deficiência, o decreto 5296 de 2004, né, ele já trazia que deficiência é uma restrição ou perda que cause impedimento para desenvolver habilidades consideradas normais, vamos dizer assim, para a maioria dos seres humanos. Lá no decreto 5296, ele já trazia que os tipos de deficiência são, né, então a gente tem deficiência visual, auditiva, física, intelectual e múltipla. Então, o decreto, ele define muito bem esses tipos de deficiência. Por exemplo, a deficiência visual, ele coloca o grau, né, de perda visual da pessoa e vai caracterizando para saber se essa pessoa tem deficiência visual ou não, né? Então, isso com o melhor recurso. Então, ou seja, se ela usa o melhor óculos e ela ainda tem uma quantidade significativa de perda na acuidade auditiva, visual, desculpa, ela vai ser considerada uma pessoa com deficiência visual. Então, o decreto ele já traz isso com muita clareza desde 2004. O conceito de pessoas com deficiência, ele também já foi trabalhado aí na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e essa convenção foi promulgada em 2006. Sobre a convenção, eu quero falar um pouco mais à frente, mas ela é a nossa Bíblia, né, para quem trabalha com acessibilidade. E o Brasil é um dos países, né, juntamente com vários países, assinou, ele é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E a convenção, ela tem status de constitucional. Então, é um documento, uma lei, né, importantíssima. Quem tiver a oportunidade de ler, né, de pegar a Convenção da Pessoa com Deficiência e ler, é uma coisa que vale a pena. Aqui, o conceito, né, de pessoa com deficiência, a Convenção diz que é o seguinte: são aquelas pessoas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Vejam só, esse conceito, ele já trouxe aqui, colocou como a deficiência mental. Antes, o decreto 5296 de 2004, ele trazia que ele tratava apenas das pessoas com deficiência física, intelectual, né, visual e auditiva, e deficiência múltipla. Então, uma novidade aqui que a Convenção traz e que a LBI traz é que a gente está considerando aqui as pessoas com transtornos mentais significativos como sendo pessoas com deficiência, porque essas pessoas também possuem uma participação, né, na sociedade prejudicada por alguma razão. E nesse conceito, o que a gente deixa aqui sublinhado é a interação, né, de tudo isso, dessas limitações da pessoa com as diversas barreiras. Então, ou seja, se eu tenho aqui embaixo, uma conta matemática muito clara, se eu tenho aqui, olha, impedimentos, que são os impedimentos causados naturalmente aí pela deficiência que a pessoa possui, mais as barreiras que ele encontra ao longo do caminho dele, isso vai fazer com que essa deficiência ela fique mais acentuada ou menos acentuada. Então, daqui, né, dessa equação matemática, vamos dizer assim, a gente já consegue perceber que as barreiras são absolutamente significativas e que a acessibilidade e a inclusão
pode fazer com que a gente diminua cada vez mais essas barreiras. A gente não vai poder, por exemplo, fazer com que os impedimentos desapareçam, mas se a gente conseguir minimizar ou, né, fazer com que, ou anular completamente essas barreiras, o grau de deficiência dessa pessoa, ou seja, a interação que essa pessoa tem com a sociedade, ele vai ser muito melhor, ou seja, o grau de deficiência vai ser menor e a interação, o convívio dessa pessoa no meio social vai ser muito melhor. Então, daqui a gente já consegue perceber o quanto que tratar as questões de acessibilidade é importante. Bom, como a gente está falando aqui de pessoa com deficiência, e não tem como a gente falar, e eu preciso falar disso para vocês, eu não sei se, é lógico que a gente está aqui, né, para conversar não só sobre acessibilidade, mas as duas coisas estão interligadas, eu queria só nessa linha do tempo aqui, mostrar para vocês como foi esse tratamento ao longo dos anos, né, que o Brasil e o mundo ele deu aqui para as pessoas com deficiência, vamos dizer assim. Então, olha só, durante muitos e muitos séculos, as pessoas com deficiência, elas eram consideradas o quê? Pessoas inválidas, né? É uma nomenclatura que a gente vai ver como é que elas eram tratadas e como é que elas eram denominadas e são denominadas. Então, elas eram tidas como inválidos. E essas pessoas, em geral, elas ficavam onde? Dentro das casas, né, das famílias, ou em algumas instituições. Quer dizer, a gente tinha, por exemplo, países e tal, que não tinha lugar apropriado para receber as pessoas com deficiência, e as famílias é quem cuidava dessas pessoas, ou essas pessoas eram institucionalizadas em ambientes que não eram apropriados, enfim. A partir do século XX até 1960, já começou a haver um crescimento grande com relação à percepção das pessoas com deficiência, e eles começaram a valorizar o que a gente chama de capacidade residual, ou seja, de inválidos, eles passaram a ser considerados pessoas incapacitadas, incapazes, mas ainda assim a gente conseguia valorizar, por exemplo, aquela pessoa que conseguia se alimentar, fazer o autocuidado, por exemplo, a sua higiene e tal, sozinho, tudo isso era valorizado. Então, assim, se ele conseguia fazer a menor tarefa doméstica, então era uma pessoa que tinha uma capacidade residual valorizada. De 1960 a 1980, os movimentos reivindicatórios, normalmente, lógico, esses movimentos vieram das famílias, das pessoas que possuem deficiência, começaram a fazer algumas reivindicações, e aí a nomenclatura ainda continuou sendo, né, bem assim, pesada, vamos dizer assim, mas já aqui, né, da palavra defeituoso, deficiente, já começou a surgir aquela expressão que a gente conhece até hoje aí, que são os excepcionais, né? Então, quantas vezes a gente já ouviu e continua ouvindo, normalmente as mães falarem assim, meu filho é excepcional, né? Eu tenho um filho excepcional. Então, a nomenclatura ela foi amenizando, vamos dizer assim, mas ainda a gente não chegou, né, no que a gente queria. E aí, de 1981 a 1987, com a criação de leis, o valor das pessoas começou a aparecer. E aí, foi o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, que foi estabelecido pela ONU. E aí a palavra ainda era assim, o tratamento era pessoas deficientes. Mesmo vindo isso da Organização Nacional de Saúde, a gente viu que da Organização das Nações Unidas, a terminologia ainda não era a que as pessoas com deficiência se sentiam, né, à vontade, para ouvir sendo tratadas daquela forma, enfim. Mas a gente percebe que vai melhorando, né, alguma coisa aí.
De 1988 a 1992, a gente já está chegando perto aqui, a deficiência ela começa a ser tratada como um detalhe da pessoa. Então, já é um ganho muito grande. E aí, a nomenclatura mais usada que a gente percebe nesse momento é o de pessoas portadoras de deficiência. Então, portadores de deficiência. Mas essa nomenclatura ainda não é a mais adequada, não era e não é. Hoje a gente ouve muito as pessoas falarem, eu sou portador de deficiência, aquela pessoa é portadora de deficiência. Mas ainda não é o ideal. Por quê? Porque portar é portar um objeto, portar alguma coisa que você tira de você. Eu porto o meu crachá, eu tiro o meu crachá, né, e coloco o meu crachá e tal. Mas a deficiência você não porta. Ela faz parte de você. Então, eu não tiro a minha deficiência, né, em algum momento. E não por isso, esse termo aqui, ele acabou sendo, em 1993, ele já ficou em desuso e passou a ser chamado, as pessoas com deficiência passaram a ser chamadas de especiais. E aí, aquela mãe que falava assim, eu tenho um filho excepcional, a gente começou a ouvir ela falar, meu filho é especial. E aí, a gente ouve também até hoje. Só que esse especial aqui, ele também não designava esse segmento da população que possui deficiência. Porque as pessoas, por exemplo, a grávida, né, que no período gestacional dela lá, ela também é uma pessoa especial, ela está num período especial. Aqui também a gente tinha as pessoas, as crianças, por exemplo, que tinham um nível de inteligência mais elevado, que, né, o índice de aí mais elevado, que a gente chamava dos superdotados e tal, e que também eram consideradas pessoas especiais. Esse termo era mais usado na educação, né, para designar esse grupo que precisava de um tratamento especial, diferenciado. E aí a gente tinha tanto as pessoas com um nível de desenvolvimento muito elevado, quanto as outras pessoas que precisavam de um cuidado maior, né, para desenvolver as habilidades educacionais, por exemplo. Em 94, a gente já tem o termo pessoas com deficiência. E aí, aqui a gente percebe um ganho, e a palavra é essa mesmo, empoderamento. Ou seja, as pessoas que eram conhecidas como inválidas, incapazes, defeituosas, elas começaram a ter o valor de pessoa. Olha só, elas começaram a ser tratadas como pessoas, né, que antes elas nem eram consideradas desse jeito. Então, pessoa com deficiência. E daí a gente, né, parte com um tratamento adequado desse grupo. E, né, de forma adequada e de forma um tratamento realmente que eles merecem, né, de ser tratados como pessoa. E em 2008, eu já estava na Câmara nessa época, e eu me lembro do dia aqui que a convenção foi promulgada, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência foi promulgada no Brasil. Então, me lembro muito bem desse dia, é um marco, né, na história do país. E um avanço enorme para as pessoas, uma conquista gigante para as pessoas com deficiência do nosso país. E aqui a gente tem essa frase que eu queria que vocês não se esquecessem dela, que é o nada sobre nós sem nós. É o lema das pessoas com deficiência. Isso significa o quê? Olha só, independente do serviço que você vai oferecer, do produto, do trabalho, da especialidade que você vier escolher, você vai entender o seguinte: tudo que você oferecer para a pessoa com deficiência, para atender uma pessoa com deficiência, o ideal é que você, no seu consultório, na sua clínica, enfim, no seu serviço, o ideal é que você, quando fizer oferecer um recurso de acessibilidade, vamos dizer assim, é que você pergunte para essas pessoas se aquele recurso está adequado. Então, se eu vou fazer lá no meu trabalho, né,
vou oferecer, por exemplo, uma plataforma elevatória, que a gente quase que nem usa mais, porque a gente tem outros recursos. Então, eu vou testar essa plataforma, vou discutir se é a melhor alternativa, se é construir uma rampa, ou se é fazer ou se é oferecer uma plataforma elevatória em determinado trajeto. Então, assim, convide pessoas com deficiência física, né? Convide pessoas que são usuárias de cadeira de rodas, que são usuárias de andador, de bengala, de muleta, enfim, para participar dessa discussão. Então, isso é o Nada Sobre Nós Sem Nós, porque às vezes você pensa que está oferecendo o melhor recurso e você não está oferecendo. Bom, vamos seguir aqui com a nossa linha do tempo. Então, a gente tem aqui 2008, né, que é a promulgação aí da convenção, né, e aí a gente passa aqui para 2015, que é um marco aqui importante também, que foi a Lei Brasileira de Inclusão, que é conhecida como LBI, né, então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é desde 2013. Aqui, eu chamo a atenção para a ampliação do conceito da pessoa com deficiência, né? E porque aqui foi incluído as pessoas com deficiência com problema mental, né? Antes a gente não tinha a inclusão das pessoas com problema mental. E aqui a forma de designar as pessoas, né, era usar pessoa com deficiência e acrescentar o tipo de limitação que ela possui. Então, ficou, por exemplo, se você tem uma pessoa que é cadeirante, então ele é pessoa com deficiência física. Se você tem uma pessoa que é cega, então você tem pessoa com deficiência visual. Se tem uma pessoa que tem, por exemplo, síndrome de Down, então você tem pessoa com deficiência intelectual. Se você tem uma pessoa com síndrome de Down e com deficiência física também, né, enfim, que pode ter adquirido uma deficiência, aí você tem uma pessoa com deficiência múltipla, que é deficiência intelectual mais deficiência física. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz isso, né, esse diferencial aí nessa conceituação. Bom, já em 2016, a UNB, que é a Universidade de Brasília, ela atendeu aí um pedido do governo aí para fazer a validação de um instrumento único, né, das pessoas, de avaliação das pessoas com deficiência no país. Por que esse instrumento? Porque os benefícios, né, oferecidos para essas pessoas, a gente precisava ter um critério para né, os governantes, né, eles entenderam que a gente precisava ter um critério para oferecer o benefício, se era redução na carga horária de trabalho, se era aposentadoria por invalidez, então se é o recurso do BPC, então todos esses recursos, essas pessoas precisavam ter uma avaliação única. E aí, a UNB assumiu esse trabalho, né, e esse instrumento ele já está pronto, ele já foi validado, é o que a gente chama de IFBRA, né? O IFBRA, ele não é uma coisa nova só de 2016, lá em 2013 ele já começou a ser discutido por um grupo lá do Rio de Janeiro, que era para começar a trabalhar nesse instrumento, mas foi a UNB que concluiu esse trabalho. O INSS hoje, ele tem aplicado esse instrumento na avaliação das pessoas com deficiência, e aí a gente fala, partindo aqui para 2021, que é o nosso momento atual, a gente está em plena discussão sobre a avaliação biopsicossocial. Então, a gente está em plena discussão sobre a implementação dessa avaliação. E essa avaliação biopsicossocial está diretamente relacionada a esse instrumento aqui, ao IFBRA. Então, esta avaliação,
Atualmente, no INSS, ela tem sido feita por profissionais, né, por uma equipe multiprofissional, mas ela tem sido feita atualmente só por médico e assistente social. No nosso trabalho, por exemplo, em vários órgãos públicos, a implementação da avaliação biopsicossocial, ela tem sido discutida, porque a gente tem as pessoas que trabalham, tem serviço médico, serviço de perícia dentro dos órgãos públicos, por exemplo, e as pessoas precisam ser avaliadas, mas isso é uma coisa que ainda está em andamento, não está completamente estabelecida, né, aqui no Brasil. Então, é uma coisa importante, é uma evolução muito grande, porque essa avaliação que era antes só médica, ela passa a contemplar outros profissionais e uma visão da pessoa que não está absolutamente focada só na limitação que ela possui em razão da deficiência que ela tem. Mas você avalia essa pessoa no contexto social dessa pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem cadeira de rodas, né, deficiência física e que é usuária de cadeira de rodas. Se ela mora, por exemplo, numa cidade em que o transporte público é adaptado e que ela tem condição de chegar à escola né, na melhor condição do mundo, porque ela tem transporte público adaptado, ela tem linha de ônibus que passa na porta da casa dela e na porta da escola, então, ou seja, ela não vai sofrer nenhum problema, nenhuma restrição, por exemplo, de conseguir chegar à escola. Essa deficiência dela vai ser classificada como X. Se a mesma pessoa, se uma pessoa com uma deficiência, nas mesmas condições de deficiência, também usuária de cadeira de roda, mas que mora numa outra cidade, em um outro estado, que ele não tem as mesmas condições de transporte adaptado, às vezes ele tá muitas vezes impedido de conseguir, de frequentar a escola, porque ele não consegue chegar até o local né, para ele de educação, para ele, né, para ser educado formalmente. Então, você acha que as condições, a deficiência está no mesmo nível, mas as condições sociais, que são absolutamente distintas, elas são as barreiras, e elas que vão fazer com que essa pessoa seja impedida de ter uma participação plena na sociedade. Então, eu não posso dizer que a mesma condição da pessoa A é a mesma da pessoa B, porque a deficiência da pessoa B, ela tem um impacto muito maior na vida dela, né? Então, vamos raciocinar assim, dessa forma aí, só para um exemplo desse. Bom, aqui eu já falei, mas eu quero repetir, principalmente para as pessoas que são da área de saúde. Como falar sobre as pessoas com deficiência? A legislação brasileira, embora extremamente completa e muito, né, boa, ainda traz o termo portadores de deficiência, que não é um termo adequado atualmente para a gente usar, para designar esse segmento das pessoas com deficiência. Então, a gente ouve muito isso aqui ainda, né? E a gente ouve isso no meio médico mesmo, né? Então, assim, a pessoa portadora de deficiência. Então, não é o termo mais apropriado. Lembra aí da história do crachá que eu falei. O termo mundialmente aceito hoje e consagrado pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência é pessoa com deficiência. Então, ou seja, é pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência intelectual. Então, isso parece muito básico, mas eu preciso reforçar isso aqui, porque a gente percebe que as pessoas tratam esse segmento, às vezes, de uma forma que as pessoas com deficiência ficam chateadas ou ficam magoadas. Então, já é um grande passo, né? A gente poder já conversar com as pessoas com deficiência e se dirigir a elas de uma forma mais, de uma forma adequada, vamos dizer assim. E, lógico, né, gente? Então, assim, não utilizar nunca esses termos que são pejorativos aqui, que ele é deficiente, ele é aleijado, ele é inválido,
ele é incapaz, defeituoso, mongol, retardado, débil, e aí vai, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? E a gente ainda tem né, o desprazer de repente ouvir isso, é chocante, não dá, em momento algum, para tratar as pessoas, para designar as pessoas dessa forma. Bom, então hoje já sei que ninguém vai sair daqui falando, né, portadores de deficiência, e nem pessoas especiais, nem pessoas, né, vamos tratar de uma forma já mesmo. Bom, enfim, então aqui a gente já falou que a classificação é segundo tipo de limitação, a gente já aqui falou de todas. E aqui, por que tratar desse tema, né, gente? Falar de acessibilidade, falar de inclusão. Olha só o nosso censo aqui, ó, que já está atrasado. O último censo nosso aí, das pessoas com deficiência no Brasil, é de 2010. Então, em 2010, a gente tinha aí, olha, 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E olha que essa conta não bate, né? Aqui, ó, se a gente for olhar por especificidade das deficiências. Os 45,6 milhões, em 2010, eles correspondiam aqui em 23,9% da população. Por que eu estou falando no passado? Porque isso já mudou, com certeza. Então, esse número é muito mais expressivo hoje, né? Então, olha só, desses 23,9 brasileiros com deficiência, aí da população aí, né, a 35,7 milhões deles possuem deficiência visual. 3,2 milhões possuem deficiência física, 9,7 milhões com deficiência auditiva e 2,6 milhões com deficiência intelectual. Por que esse número aqui não bate e ultrapassa aqui os 45,6? Porque aqui a gente tem, pessoas com mais de uma deficiência e que acabou sendo contado 2 vezes, né? Então, ou seja, isso é uma coisa que provavelmente no próximo censo que está previsto aí para acontecer, essa quantidade aí esse problema já não aconteça mais, né? Bom, enfim. E aí, por que tratar desse tema? Além desse número expressivo de pessoas com deficiência no Brasil, nós temos as exigências legais. Então, a gente tem leis que colocam prazo, né? Prazo para ser cumprido. Então, determinado serviço, produto, ele tem que estar acessível até tal data. Então, ou seja, a gente tem lutado para cumprir prazos. E a gente percebe que isso é um atraso ainda. Apesar da legislação ter isso muito claro, a gente percebe que é um atraso muito grande, né, pelos órgãos públicos mesmo, pelos próprios governantes, em conseguir cumprir esses prazos. Aqui eu estou falando especificamente da Câmara, aqui, né, da Câmara dos Deputados, aqui da responsabilidade social que a Câmara possui, o compromisso que a Câmara tem com a sociedade. Então, ou seja, a Câmara tem tentado ela tem oferecido os recursos de acessibilidade, então, para cumprir as exigências legais, e não só por isso, mas pelo compromisso que ela tem com cada cidadão brasileiro, de tornar os produtos e serviços da Câmara acessíveis a todos. E a Câmara também vai fazer isso, né, não só porque ela tem a responsabilidade de estimular o respeito à diversidade, ela tem a responsabilidade de combater o preconceito e de oferecer a igualdade de oportunidade para as pessoas. Então, a gente já está com esses números aí defasados. Bora ver agora como é que vai ser no próximo, né, o próximo censo. Então, como é que esses números vão ficar aí? Bom, na Câmara, se eu for pensar no público que a gente tem, de pessoas com deficiência, né, a relação desse público com a Câmara, a gente tem, olha só, as pessoas com deficiência que possuem mobilidade reduzida e outras necessidades especiais.
Então, quais são as pessoas? Esse mundo aqui, ó, de pessoas com mobilidade reduzida, são muitos. Então, por exemplo, eu tenho aqui as grávidas, por exemplo, que em determinado momento da idade gestacional já está com uma dificuldade para caminhar, já não consegue caminhar a longa distância, enfim. Então, elas fazem parte do nosso público-alvo aqui, para receber recursos de acessibilidade. E aqui, lá, nós temos, então, o nosso público, a gente tem aqui, ó, pessoas com deficiência que sejam deputados, funcionários, autoridades, visitantes, os nossos telespectadores, os nossos internautas, ou seja, este aqui é o nosso público-alvo dos serviços e produtos oferecidos na Câmara. Então, essas pessoas todas com deficiência, né, que estão nessas categorias aqui, fazem parte do nosso público. Bom, enfim, vamos seguir aqui. Eu gosto muito de mostrar essa imagem que fala sobre igualdade e equidade. E aqui a gente percebe que tem uma diferença entre isso. E também tem uma diferença em igualdade e justiça. Então, se você olhar aqui nessa imagem, a gente vai perceber, olha só, que aqui a gente tem uma situação de igualdade, ó. 3 pessoas e que receberam a mesma altura que o caixotinho aqui, na mesma altura. Estão vendo? Situação de igualdade. Só que, olha só a diferença. Quem é que está conseguindo assistir aqui ao espetáculo aqui? Só os 2 primeiros, né? Porque o último aqui com a estatura muito menor não conseguiu enxergar nada. Então, ou seja, ele está na mesma situação de igualdade, mas não é justo, né? A situação de justiça aqui para ele não é bem diferente. Então, aqui a gente percebe, olha só, o que é inclusão, o que é acessibilidade, o que é oferecer mais para quem precisa de mais recurso. O que é oferecer menos para quem precisa de menos recurso, ou não precisa oferecer nada para quem não precisa do recurso. Então, aqui eu tenho uma situação de justiça, olha só, todas as 3 pessoas conseguem assistir ao espetáculo, né? Então, eu acho que essa imagem, ela está aqui, mostra claramente, né, essa diferença entre o que é justo e o que é igual. Então, fala, mas eu dou a mesma condição de igualdade. Será? Será que ela é o suficiente para você fazer com que seja justa? Então, só vamos pensar aí nesse detalhe. Bom, aqui, como a gente está falando de pessoa com deficiência, eu quero me focar aqui nas adaptações necessárias. Quando a gente está falando em acessibilidade, nos diversos cenários no Brasil, se você souber que a pessoa com deficiência visual, ela precisa de tais e tais e tais recursos de acessibilidade, ora, então, nesses diferentes cenários, se você oferecer isso, você está conseguindo atender às necessidades daquela pessoa com deficiência visual. Entendeu isso? Então, eu não preciso ficar aqui viajando por toda a realidade brasileira, quando eu sei que eu preciso de oferecer para aquela pessoa com deficiência visual tais e tais e tais recursos. E aí eu tenho que oferecer isso em qualquer lugar aqui do país. Então, se eu tiver com isso em mente, então eu vou conseguir oferecer acessibilidade para aquela pessoa sim, e eu vou conseguir incluir aquela pessoa, seja no ambiente que ela estiver. Então eu quero aqui eu não quero focar aqui nesse momento aqui para falar da deficiência, porque eu sei que vocês já vão saber disso, mas eu quero ficar classificando deficiência e tal, mas eu quero mostrar principalmente aqui, ó, a tecnologia assistiva e os recursos que a gente tem que oferecer. Então, se eu estiver pensando aqui em pessoa com deficiência auditiva, quais são? Quando eu falo em tecnologia assistiva, eu falo, olha só, quando eu falo em cão-guia é um tipo de tecnologia assistiva que eu ofereço para a pessoa com deficiência visual, para o cego, né? Então, a bengala é uma tecnologia assistiva, o óculos de grau que ele usa é uma tecnologia assistiva, assim como a cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva. Então, é isso que a gente precisa relacionar.
ao tipo de deficiência, ao grau de limitação daquela pessoa e ao tipo de tecnologia que aquela pessoa precisa para ela poder ter a desenvolver o trabalho dela ou conseguir viver em sociedade da melhor forma possível e da forma mais justa possível, né? Então, olha só, uma pessoa com deficiência visual, ela precisa, o cego, por exemplo, a gente vai ter aqui os cegos, as pessoas com baixa visão, as pessoas com visão monocular, né? Então, dependendo do grau de deficiência dela, ela vai precisar, por exemplo, de material em braille, né? Ela precisa de livros digitais ou de audiolivros, ela precisa, por exemplo, se ela tem baixa visão, ela precisa, por exemplo, de um livro ou um texto impresso em letras ampliadas, não basta ser com caracteres normais. Ela precisa, por exemplo, de ter lupa eletrônica, leitor de tela, computador, né? Então, para usar os leitores de tela, eu não sei se vocês conhecem os leitores de telas, mas a gente tem leitor de tela no mercado que é software livre e que é excelente e permite que vai permitir as pessoas cegas, por exemplo, a navegar na internet, a usar o computador assim como a gente usa. Então, ou seja, nas escolas, nós vamos pensar aqui na escola. Então, se esse aluno ele recebe o material em braille, se esse aluno ele tem, por exemplo, computador dentro da sala de aula, se ele possui um leitor de tela, se ele consegue acompanhar a aula com material diferenciado, então ele vai conseguir aprender e ter o acesso à informação, à educação, né, da forma mais parecida né, possível, ou vamos dizer assim, mais próximo possível das pessoas que não precisam de nenhum recurso, das outras pessoas que não precisam de um recurso específico. E ele não vai ter essa perda na qualidade do ensino. Então, vamos ver aqui as pessoas com deficiência auditiva. Na deficiência auditiva, você também tem vários graus aqui. Você tem as perdas, por exemplo, perda parcial, perda unilateral, perda bilateral, tem a surdez total. E o que a gente tem de tecnologia assistiva para essas pessoas? Então, a gente tem que pensar aqui em aparelhos auditivos. Hoje a gente está aí, né, felizmente, aí com um grande número de pessoas que já fizeram implante coclear. E as adaptações necessárias, a gente precisa, basicamente, na parte da comunicação, né? Então, a gente tem aqui como falar, né, com pessoas com deficiência auditiva, tem pessoas que que conseguem fazer leitura labial, tem pessoas com deficiência auditiva que são usuárias da língua brasileira de sinais, outras, elas se comunicam por meio de gestos, outras já são oralizadas, elas elas leem, elas escrevem. Então, ou seja, você precisa conhecer a pessoa com deficiência, precisa saber qual recurso ela precisa, né? Então, aqui as pessoas com deficiência física. Na deficiência física também, você tem, bem ampla aí, né, os recursos, as adaptações necessárias, e aí a gente tem como tecnologia assistiva, nós temos aqui cadeira de rodas, cadeira motorizada, triciclo motorizado, muletas, bengala, andador, próteses, órteses, enfim, tem uma série de equipamentos. As adaptações necessárias, aí você vai perceber que a gente precisa para essas pessoas, olha só, rampas, pisos nivelados, elevadores, plataformas elevatórias, reserva de assentos, vagas em ambientes, né? Equipamentos imobiliário de transporte também adaptados para pessoa com deficiência física, ou seja, estão percebendo que para a gente falar em realidades diferentes, a gente precisa oferecer o recurso, a gente precisa oferecer acessibilidade, e aí, se a gente consegue oferecer, a gente vai tornar esses ambientes né, o mais inclusivos possíveis. Na deficiência intelectual, as habilidades, as adaptativas mais importantes também estão relacionadas à comunicação, ao autocuidado, às habilidades sociais, ao uso dos recursos da comunidade, né, como é que a gente ensina para essas pessoas e oferece oportunidade para elas usar esses recursos. A gente precisa
pensar também nas adaptações, né, das habilidades aí adaptativas na área de saúde, segurança, nas funcionalidades acadêmicas, no lazer, no trabalho. Bom, e aqui, como agir? Eu poderia ter trazido para vocês, mas não dá tempo, né? Para senão a gente ficaria aqui muito tempo. Como agir com as pessoas com deficiência. E aí você tem uma forma diferenciada para tratar cada tipo de pessoa e cada tipo de limitação que ela possui. Mas eu trouxe uma coisa bem genérica aqui do como agir. Então, olha só, eu trouxe dicas de convivência. Então, às vezes a gente tem dúvida, assim, como é que eu faço, né, eu vou cumprimentar um cego, e aí como é que eu vou falar com ele, ou tem uma pessoa com cadeira de rodas, como é que eu posso ajudar essa pessoa, eu estou na rua e eu vejo que tem uma pessoa com dificuldade de locomoção, como é que eu faço para ajudar a atravessar a rua, enfim, olha só. Então, se a gente for deixar isso aqui genericamente, uma dica de convivência, né, as dicas genéricas aqui, eu vou dizer para você o seguinte, olha só, trate a pessoa com deficiência como você trata qualquer pessoa, com respeito e da forma mais natural possível. Se quiser oferecer ajuda, pergunte antes e não insista. Se a ajuda for aceita, deixe a pessoa explicar como. Olha só, você não precisa deixar de oferecer ajuda, porque você não sabe como oferecer, como fazer. Mas pergunte, olha só, eu posso ajudar o senhor? Como é que o senhor gostaria que eu ajudasse? Então, essa é a melhor forma. Fale sempre diretamente com a pessoa, e não com quem está próximo a ela. Isso é muito comum. Às vezes você está assim, tem uma pessoa surda que se comunica por meio de Libras. E aí você fala a língua portuguesa, não sabe Libras, e ele está acompanhado do intérprete de Libras. E aí você fala para o intérprete, em vez de você estar olhando para a pessoa surda e falando para a pessoa com deficiência auditiva ali, você se vira para o intérprete e deixa a pessoa com deficiência auditiva aqui de lado. Então, não é isso. Você, né, fale diretamente com a pessoa e o intérprete que vai entender, ele está ouvindo o que você está falando, então você tem que falar com a pessoa. Não exclua nem minimize a sua participação, ou seja, se a pessoa quer ajudar, quer fazer determinada tarefa, vamos deixar, ela é capaz, ela consegue, então a gente está ali para dar segurança, autonomia e tal, mas a gente não pode excluir e nem minimizar a participação de nenhuma pessoa com deficiência. Se você conhece os seus direitos, ensine. E se você souber de algum caso de discriminação, né, de violência, de abuso de pessoas com deficiência, então denuncie. Isso é muito importante. A outra coisa que eu trouxe para vocês foi falar sobre atendimento preferencial. Então, quem é esse público que tem direito, né? Então, olha só, aqui a gente vê as pessoas com deficiência física, que é o símbolo aqui da pessoa com deficiência física, as pessoas com mobilidade, dificuldade de locomoção, mesmo que seja no momento de transitório, aqui ele só está com o pé engessado, né? Pessoas obesas que têm dificuldade de locomoção, mobilidade reduzida, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas grávidas, as pessoas com criança de colo. Então, isso. Uma coisa que eu trouxe aqui, que a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz para a gente, sobre atendimento preferencial, sobre os direitos previstos que os direitos previstos no atendimento prioritário, eles são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência. Às vezes, quem está ali é a mãe, né, de uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, e ela está na fila para pagar uma conta do banco, e as pessoas acham que ela não tem direito de ter um atendimento preferencial porque ela não tem síndrome de Down, mas o filho tem. E ela está acompanhando o filho. Aqui também, uma outra coisa que eu trouxe, principalmente, né, para a gente que é da área de saúde, no serviço de emergência, a prioridade no atendimento, ela é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa com deficiência física no seu pronto-socorro, então, o que vai determinar a prioridade do atendimento dele não é o fato dele ter deficiência,
mas o fato do risco de morte que ele tem para ter prioridade no atendimento no serviço de emergência, por exemplo. Então, eu trouxe isso aqui para a gente pensar, porque senão as pessoas confundem, principalmente as pessoas que não são da área de saúde, elas acabam confundindo, achando que o fato da pessoa ter deficiência, ela chegou no pronto-socorro, ela tem direito de passar, né, de ser atendido na frente de todo mundo e tal, e não é bem isso. A outra coisa aqui com relação ao atendimento que é extensivo ao acompanhante, pensando nisso, por exemplo, para o serviço hospitalar, por exemplo, então, quando eu recebo uma pessoa com deficiência, eu tenho que entender que eu tenho que dar condições, né, para esse hospital receber o acompanhante, o cuidador dessa pessoa. Então, ele tem que ter alimentação, ele tem um local para ele descansar, ele tem que ter o direito, né, de acompanhar aquela pessoa com o mínimo de conforto possível, porque como é que ele vai ficar, né, acompanhando uma pessoa, a pessoa com deficiência? Bom, enfim, de atendimento preferencial, isso o mais importante para vocês lembrarem. E aqui só falando de recursos de acessibilidade, porque aí você vai poder imaginar o que você precisa para tornar o seu produto e serviço acessível onde você estiver nesse país, né? Então, olha só, trouxe um exemplo aqui da Câmara para vocês virem. Aqui, olha, a gente tem aqui uma carta de serviços de acessibilidade. A gente tem esse folder aqui nas portarias da Câmara, e aqui, quando você chega na portaria, qualquer pessoa, você vai dar de cara com esse folder dizendo assim, você precisa de acessibilidade? E aí, se você precisar, provavelmente você vai querer dar uma olhada aqui, né? Então, aqui a gente tem listado todos os recursos de acessibilidade que a gente oferece dentro da Câmara. Desde, por exemplo, os estacionamentos as vagas para pessoa com deficiência que a gente tem nos estacionamentos, desde os assentos reservados nos restaurantes, nos auditórios, desde os eventos, os recursos de acessibilidade que a gente vai oferecer nos eventos presenciais, por exemplo, então, libras, audiodescrição, legenda, enfim. Então, a gente tem essa carta aqui, que de cara você oferece. Ou seja, que bom seria se a gente chegasse em qualquer serviço, né, em um local, e a gente já conseguisse ter uma carta de serviço ali que nos dissesse, olha, eu tenho acessibilidade aqui, e você precisa? E como é que você faz? Lógico que aqui eu estou com isso escrito, né? Mas, por exemplo, no portal da Câmara eu tenho isso aqui, o cego vai conseguir ler, porque ele vai usar o recurso, o leitor de tela dele, né? E aí ele consegue ler isso. Eu tenho esse impresso aqui, a gente tem esse impresso também em letras ampliadas, e a gente tem o serviço, os recepcionistas, que vão atender essas pessoas quando elas estão chegando, e vão oferecer os recursos, né, que elas disserem que precisam, ou que você fizer uma avaliação ali e você entender que elas precisam. Então, só para a gente ter aqui esse exemplo. Bom, eu não estou querendo fazer uma comparação em momento algum aqui, por exemplo, com esses dois serviços, tanto a Câmara quanto o hospital, por exemplo, mas só quero mostrar aqui, por exemplo, no serviço de saúde, pelo menos no que eu conheço, né, onde eu trabalho, eu não tenho isso aqui claro. Eu não tenho essa carta de serviço de acessibilidade daquilo que eu tenho para oferecer dentro daquele hospital, dentro daquela unidade ali. Eu não tenho isso aqui. A gente a pessoa vai ter que chegar, vai ter que perguntar, vai ter que procurar se informar, né, porque ela não tem isso aí claro para ela. Bom, aqui mostrando esses recursos, só querendo mostrar aqui, ó, nas áreas externas, a gente começa a preocupar com a pessoa com deficiência antes ela está chegando no seu serviço, você tem que permitir que ela chegue. Então, se ela vai chegar, ela tem que ter vaga, né, reservada, por exemplo, no estacionamento, ela está usando o carro dela, ela veio com alguém trazendo, acompanhando, conduzindo o carro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as vagas distribuídas, ó, essas azuis aqui são as vagas para pessoa com deficiência, as vagas
A vermelhas aqui, a gente tem as vagas, são as vagas preferenciais, vamos dizer assim, que tem legislação para tudo. Vaga para pessoa idosa, a vaga para gestante, vaga para pessoas que estão com criança de colo. Então, a gente já, só para a gente imaginar que se a gente estiver cumprindo a legislação, a gente vai ter que ter isso em qualquer lugar do país. Aqui no atendimento, eu trouxe aqui, olha, um modelo de balcão rebaixado, onde a pessoa vai, que a gente chama de balcão acessível, que a pessoa chega e você, um cadeirante, por exemplo, você vai atender essa pessoa olhando no olho, na mesma altura aqui com você. A gente tem uma coisa nova, que eu não sei se vocês conhecem, que é um recurso chamado aromagnético. Esse símbolo aqui que está no chão, com essa orelhinha cortada e esse T aqui, olha, que é o símbolo desse recurso. Para que serve esse recurso? É um recurso que já é bastante antigo, usado, né, em outros países, mas aqui no Brasil é uma coisa nova. Então, ele é um sistema que ele é um condutor do som por meio, né, de uma manta magnética aqui, que é ligado no microfone, no amplificador, e que esse som, ele chega aumentado no ouvido, né, das pessoas que usam o aparelho auditivo. Então, esse aparelho auditivo, que tem esse T aqui, que é uma bobina, que é o T de telefone, que é uma bobina que consegue captar esse tipo de onda magnética. Então, por exemplo, essa recepcionista aqui, olha, quando ela atender alguém que usa aparelho auditivo, que seja o aparelho auditivo, capaz, né, que tem o T de telefone, que é essa bobina especial. Quando ele chegar aqui, ela vai poder falar com ele normalmente, porque ele entrou num campo magnético aqui, olha, e ela vai poder falar com ele normalmente, sem precisar falar mais alto, e a melhoria na comunicação, ela é fantástica. Então, é essa a função do recurso de acessibilidade, fazer com que você melhore, né, o atendimento da pessoa com acessibilidade. Então, trouxe esse modelinho aí, esse exemplo, porque é uma coisa nova, que nem todo mundo conhece. Você pode ter isso nos balcões de atendimento. Então, assim, na Europa, por exemplo, você tem isso aqui dentro dos táxis. Os brinquedos da Disney, você tem instalado o aro magnético em muitos brinquedos. Então, ou seja, as pessoas com deficiência auditiva, usuários de aparelho auditivo, compatível, vão poder ouvir perfeitamente o som, né, e sem perda, né, da qualidade da comunicação e tal. Então, aqui é como funciona o aro magnético, não vou ficar falando disso, eu já expliquei aí em linhas gerais para vocês, é uma curiosidade. Aqui, para mostrar rotas acessíveis, a gente está falando de recurso de acessibilidade, então, entender que as rotas acessíveis são importantes. Olha, como é que aquele cadeirante chegava à escola? Será que na hora que ele sai da casa dele, na cadeira de rodas, ele consegue chegar até o ponto de ônibus? Ele consegue, então, usar o ônibus com plataforma elevatória? Ele consegue chegar até a escola? Ele consegue chegar até a sala de aula? Então, quando você estiver no seu ambiente de trabalho, você tem que imaginar, olha só, eu trouxe aqui uma planta mostrando a rota acessível de um anexo da Câmara. Então, aqui, olha, eu tenho aqui o subsolo, eu tenho aqui mostrando que eu tenho elevadores aqui que atendem pessoas com deficiência. Aqui eu tenho no térreo essas linhas aqui em rosa, mostrando que eu tenho aqui rota acessível para pessoa com deficiência física, e aqui eu tenho um pavimento tipo, ou seja, nos outros demais andares eu tenho acessibilidade. Então, você tem que entender que a rota, né, ela é muito importante, você tem que garantir isso para a pessoa chegar. Eu coloquei aqui, vou pular um pouquinho esse slide, que acho que ele está fora do lugar, vou passar logo para esse, mostrando aqui, por exemplo, que no ambiente em que eu estou, eu preciso mostrar que eu tenho acessibilidade. Em quais lugares? Por exemplo, olha só, nessa planta baixa aqui, eu estou mostrando que eu tenho que é acessível para pessoa com deficiência física em todas essas salas, ó, em todos esses plenários. Que eu tenho rota acessível, que está mostrando esses caminhos aqui em rosa, aqui, mostrando que eu tenho essa rota em todos nesse pavimento.
isso aqui é uma forma de deixar a pessoa tranquila. Olha, eu posso ir a tal lugar, porque embora eu esteja usando bengala, muleta, cadeira de rodas, meu triciclo motorizado, eu vou conseguir chegar lá no auditório tal e participar, né, daquela palestra, porque eu tenho acessibilidade. Então, isso é uma forma de garantir a inclusão das pessoas. Nessa outra planta aqui, eu quero mostrar aqui sobre a reserva, né? A lei também fala de reservar assentos para pessoa com deficiência. E aqui, ó, eu estou mostrando num auditório, e a lei fala de porcentagem. Então, você tem que contar quantos assentos eu tenho aqui, e eu tenho que reservar X% desses assentos para atender as pessoas com deficiência. E eu tenho que lembrar que eu tenho que atender a pessoa com deficiência e também tenho que atender o acompanhante dela. Então, assim, não basta eu colocar aqui um lugar para a pessoa com deficiência e eu não ter um assento próximo aqui para o acompanhante ficar do lado ou para ele sentar. Aqui nesse auditório, esse local aqui em cima é para estacionar cadeira de rodas, porque é bastante íngreme aqui esse local. Então, as cadeiras ficam estacionadas aqui acima, mas é um auditório completamente acessível. Tem um rampa aqui para chegar ao palco, então, assim, é completamente acessível. Bom, voltando, enfim, eu falei rapidamente aqui, assim, dos recursos básicos de acessibilidade, e eu queria mostrar, a gente já está aí, já com quase uma hora aqui de fala, e eu queria falar um pouquinho aqui lá do hospital, mostrar para vocês essa diferença, assim, de recurso de acessibilidade, e a gente está falando de público que é o mesmo público, que é o público com deficiência. Eu tanto recebo gente com deficiência dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, como eu recebo gente com deficiência dentro de uma unidade hospitalar. A diferença é que aqui na unidade hospitalar, às vezes a pessoa com deficiência está acompanhando alguém que precisa fazer um tratamento, ele pode estar acompanhando. Ele também pode ser o cuidador de uma pessoa que não tem deficiência, e eu recebo pessoas assim, e também posso receber pessoas com deficiência que naquele momento está passando por algum outro problema de saúde e que precisa de tratamento. Bom, aqui, olha, eu tenho uma foto aqui mostrando para vocês aqui o Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, né, o que a gente chama de Agarram. Então, essa foto aqui é bem recente. Lembrando que aqui é uma instituição pública também, e que também você precisa, as leis, elas estão aí para ser cumpridas, né, tanto pelas instituições públicas quanto pelas instituições privadas. Eu mostrei lá, naquela outra imagem, por exemplo, de estacionamento público, mostrando uma reserva de vagas, né, para pessoa com deficiência. Eu vou aproveitar essa foto para mostrar aqui, estão vendo esse cone aqui, laranjado aqui? Venham que eu estou tentando apontar aqui na base da imagem, aqui à direita. Aqui é um estacionamento privativo para servidores, mas eu tenho, neste hospital aqui, eu tenho uma vaga para pessoa com deficiência e uma vaga para pessoa, e tenho aqui, ó, 2 vagas aqui, tá vendo? Com a placa aqui, que é para pessoa idosa. Então, ou seja, será que eu estou atendendo o quantitativo legal? Então, assim, só para trazer esse detalhe aqui, uma outra vista aqui do Hospital Regional da Asa Norte. A unidade que eu trabalho é a unidade de cirurgia geral, e ela fica no 4º andar, ó, então eu fico bem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a gente está aqui nesse andarzinho aqui, só para mostrar vocês aqui nessa outra vista. Vou voltar aqui para falar um pouquinho para vocês, só para caracterizar essa unidade. Então, assim, na unidade de cirurgia geral aqui, a gente atende pacientes adultos, né, que são submetidos a cirurgia, na especialidade de cirurgia geral mesmo. A gente atende os pacientes em pré-operatório de cirurgias eletivas, a gente atende e faz atendimento, né, pré e pós-operatório, tanto para cirurgias eletivas, cirurgias de urgência e cirurgias de emergência. Nesta unidade, a gente possui 48 leitos, sendo um deles um leito de estabilização. A gente tem residência médica na área de cirurgia geral,
e os residentes, eles ficam conosco 2 anos. A gente tinha residência de enfermagem, mas atualmente a gente não conta mais com a residência de enfermagem. Para 48 leitos, nós temos 12 enfermeiros, né, e 32 técnicos, então, ou seja, a gente tem um trabalho bastante árduo, vamos dizer assim, intenso, porque a gente tem muito paciente, a rotatividade é grande, né, dos pacientes cirúrgicos, e o grau de dependência desses pacientes, ele varia muito rapidamente, então você recebe um paciente no momento, no pré-operatório, que ele está completamente independente, e aí, assim que ele opera, a necessidade dele muda completamente, né? Ele passa a ter uma dependência da enfermagem parcial, total, por exemplo. Eu trouxe isso porque a gente recebe muita gente com deficiência aqui na unidade de cirurgia geral. Então, ou seja, as pessoas com deficiência não estão isentas, né, de ter os demais problemas de saúde. Então, a gente tem muita cirurgia de apêndice, né, de paciente, por exemplo, com deficiências diversas. Essa semana mesmo a gente atendeu dois pacientes jovens com autismo, né, e os dois fizeram cirurgia tiveram que ser submetidos à apendicectomia. Então, ou seja, a gente recebe muita gente que tem por exemplo, uma deficiência, ou pessoas que adquiriram deficiência em razão de outras patologias, que precisam, por exemplo, fazer gastrostomia, traqueostomia. Então, a gente tem um contato muito grande aqui com pessoas com deficiência, por isso que eu achei interessante trazer isso aqui para vocês. Quando eu falo de recursos de acessibilidade, só para vocês terem ideia, aqui uma visão aqui da nossa ala, né, do nosso corredor interno das enfermarias, o nosso quarto, olha só. No hospital, a gente percebe que não tem muito, que assim, parece que a unidade hospitalar, ela não está, né, não estou falando, né, dos hospitais mais bem equipados, mas assim, a gente oferece o básico. Então, a gente tem cama, maca, cadeira de rodas, andador, você tem que ficar pedindo para o paciente, por exemplo, levar o próprio andador, se ele tem outro tipo de recurso. Então, a gente tem, por exemplo, a gente sabe que faz uma diferença muito grande, por exemplo, ter cama aqui, olha, que é uma cama funcionando bem, que é uma cama né, que não seja manual, que seja automática, porque isso facilita, mas às vezes a gente tem uma dificuldade grande, porque não tem um serviço de manutenção, um contrato para manutenção, e às vezes essa cama não está funcionando, e a gente recebe uma pessoa com deficiência física, com dificuldade de locomoção, e você não tem uma cama aí funcionando de forma efetiva. Lá eu dei um exemplo de público-alvo, né, que era de uma área, vamos dizer assim, que não tinha nada a ver com doença, né? E aqui o nosso público-alvo são pessoas com deficiência, olha só, pacientes com deficiência, pacientes com mobilidade reduzida, pacientes com outras necessidades especiais, a gente tem funcionários com deficiência, funcionários que têm necessidades especiais, acompanhantes, cuidadores, visitantes, ou seja, olha o nosso público aqui. Quem é que diz que esse público aqui também não precisa de acessibilidade e que também não precisa de inclusão? Então, ou seja, a gente só está em outro ambiente, mas a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da mesma pessoa com deficiência, talvez numa situação diferenciada aqui, porque ela está cursando com algum problema de saúde e que isso pode ter uma implicância maior no grau de dependência dela, né, da limitação física ou de outras limitações que ela tem. E a gente está falando de pessoas que não têm deficiência nenhuma, mas que nesse momento que estão passando por uma dificuldade de saúde, um problema de saúde, e que ele tenha um problema transitório, vamos dizer assim, de dificuldade de locomoção, e que ele esteja com uma necessidade especial transitória, né? Então, ou seja, a acessibilidade, ela cabe em todo lugar, e ela não vai servir só para quem tem deficiência, ela vai servir para muita gente. Uma coisa que eu sempre falo, se você ficar observando um lugar onde tem uma escada e tem uma rampa, aí você fica ali, parado ali uns minutinhos, e você começa a perceber quem é que usa a rampa, quem é que usa a escada.
Não, as pessoas que usam a rampa não são necessariamente pessoas que possuem dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida, ou que têm uma deficiência. Às vezes vem lá uma mulher super elegante, né, com uma saia justa, com seu salto alto, e entre ela escolher usar ir pela escada ou ir pela rampa, ela prefere ir pela rampa. Então, a acessibilidade, ela não vai atender somente esse público-alvo aí do qual a gente está falando. Aí eu já comecei falando aqui dos recursos de acessibilidade que a gente precisaria ter no hospital. Olha só, quero só falar uma coisa para vocês. O recurso de acessibilidade ele tem que ser oferecido onde você precisar, dependendo da necessidade que você tem. Então, a gente recebe, por exemplo, pessoa com deficiência auditiva que é usuário da língua brasileira de sinais. E aí, lá, por exemplo, no hospital que eu trabalho, eu não tenho intérprete de Libras disponível para atender uma pessoa que chega, por exemplo, no pronto-socorro, ou que está internada no meu andar. E, às vezes, naquele plantão que eu estou, eu não tenho nenhum funcionário, por exemplo, da enfermagem ou médico, que saiba se comunicar por meio de Libras, língua brasileira de sinais. E aí, será que é necessário? Olha, claro que é necessário. Como é que eu vou... Aí a gente acaba tendo uma dificuldade aí de comunicação, porque eu não consigo me comunicar de forma, razoável com aquela pessoa, se o profissional não está ali preparado. E aí a gente começa a olhar para a nossa área. Quantos de vocês já pensaram em fazer um curso de Libras? Ah, não, mas eu vou atender paciente, mas ele vai estar sempre acompanhado de alguém que vai falar Libras. Será? Será que ele vai estar acompanhado? Às vezes não está. Mas aqui em Brasília, a gente, por exemplo, o governo do Distrito Federal, ele oferece uma coisa que chama Central de Libras. Só que essa Central de Libras, ela não consegue atender toda a demanda, você imagina. Então, eu tenho, por exemplo, os pacientes que precisam ser atendidos no pronto-socorro, pacientes que chegam em instituições, em serviços públicos que precisam ser atendidos pelo recepcionista, e aí eles precisam de um intérprete de Libras, mesmo que eles atendam à distância. Então, tem uma série de recursos. Hoje a gente tem, por exemplo, serviços que você contrata que o intérprete ele está virtual. Então, você tem tablet no seu serviço de recepção, chegou uma pessoa usuária de Libras que precisa se comunicar e você não tem um intérprete ali, você vai acionar aquela central e você vai se comunicar. Então, por meio ali da imagem do intérprete, ele vai fazer, você fala com o intérprete, ele faz os sinais para a pessoa que você está atendendo e vice-versa. E ele traduz o sinal da pessoa surda, usuária de Libras, para você. Então, são recursos. E aí tornar os seus produtos, produtos e serviços acessíveis. E aí você precisa saber qual recurso você precisa oferecer. Então, um exemplo aqui, por exemplo, que eu estou falando, de não ter pessoa que se comunica em Libras. E a gente percebe que na área de saúde, o serviço público, às vezes, você não tem esse incentivo para os funcionários se capacitarem em outras áreas, que não seja específica do cuidado lá da saúde, mas é um recurso. Quando eu falo de inclusão, olha, incluir é muito complexo, porque como é que você precisa oferecer recurso também para incluir? E você precisa sensibilizar as pessoas para tornar essa inclusão efetiva. Então, quando eu lá no serviço lá do hospital, por exemplo, da unidade de cirurgia geral, quando a gente recebe pessoas com deficiência, a gente precisa, às vezes, sensibilizar ainda
alguma pessoa da nossa equipe para aquele, né, para o atendimento daquela pessoa, para entender que ele precisa de ser colocado numa enfermaria, ou com mais pessoas, ou com menos pessoas. Tem mãe, por exemplo, que está acompanhando um filho com autismo, por exemplo, e se você pensa que a melhor coisa é deixar numa enfermaria, né, mais reservada, só com ele e a mãe, às vezes não, às vezes você precisa colocar, não, a mãe fala, não, olha, vamos colocar, melhor deixar ele com mais pessoas, porque ele interage bem, e ele vai ficar mais tranquilo quando ele está perto de mais pessoas, então, ou seja, por isso que a gente precisa conhecer a nossa necessidade, né, do paciente ou da pessoa com deficiência para poder oferecer um recurso. Lá na minha unidade, a gente tem, por exemplo, uma mesa de desenho que a gente passou a oferecer. E aí, no início, médicos e enfermeiros falaram assim, mas aqui é a unidade de adulto, a gente vai colocar uma mesa, um material de desenho, para quê, né? Eles vão, assim, um paciente de cirurgia, ele vai ficar aqui relativamente pouco tempo? Não, porque o tempo de internação, ele varia muito. E a gente percebeu que foi uma forma de incluir. E a gente percebeu que isso foi extensivo. A gente não fez isso pensando necessariamente nas pessoas com deficiência, mas a gente fez isso de uma forma geral. E a gente percebeu quanto que isso foi importante. Porque, às vezes, a gente tem lá pessoas idosas que não estavam nem se levantando da cama, né, e desestimuladas, preocupadas com a sua condição de saúde, e quando elas conseguem caminhar um pouco e elas percebem que tem oportunidade de sentar ali a uma mesa e pegar um papel e lápis de cor, colorir e desenhar, e passam o dia lá fazendo isso. E as pessoas com deficiência, muitas pessoas que a gente já recebeu e que a mãe conseguia levar, estou falando sempre a mãe, mas não é só a mãe, a gente tem pessoas acompanhadas aí pelos pais, pelos tios, por irmãos, enfim, por cuidadores em geral, e que é um momento de tirar aquela pessoa daquele ambiente estressante do hospital e colocar num ambiente que é mais inclusivo. A gente tem também uma estante de livros no corredor do lado do nosso hospital, do nosso hospital não, né, da nossa unidade, e que a gente oferece vários livros, né, assim, vários tipos de literatura. Então, assim, muitas pessoas no meio da madrugada que estão sem condição, né, estão insônia, ou estão com dor, ou não querem ficar nos seus quartos, e é muito comum a gente perceber que essas pessoas se levantam, pegam um livro e sentam ali no corredor e vão ler. Então, são medidas pequenas aqui, que a gente pensa que não está incluindo pessoa, mas está incluindo, ou seja, está fazendo com que essas pessoas fiquem, né, naquele meio, ou possam passar aqueles dias em determinado ambiente de uma forma mais amena, de uma forma inclusiva, de uma forma mais, vamos dizer, mais humana, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos para mostrar, eu não sei ainda qual a disponibilidade aqui, se, né, dos organizadores, se eu ainda tenho mais um tempinho para mostrar, eu acho que era legal assistir uns vídeos aqui. E antes de terminar aí, de mostrar esses vídeos, eu trouxe essa frase para vocês pensarem, que é: o mundo é muito duro quando não é projetado para você. E é muito duro mesmo. E aí a gente vai poder perceber que às vezes essa realidade, a gente pensa que está longe da gente, não está, né? Basta você torcer o tornozelo e precisar colocar uma imobilização aí no pé, para você conseguir perceber que falta rampa, conseguir perceber que conseguir perceber que você tem dificuldade de caminhar
longas distâncias, sem sentir dor e sem correr o risco de cair e tal, quando você tem um piso nivelado e tal. Basta você ter filho e colocar seu filho num carrinho de bebê e tentar ir até a pracinha ou até o supermercado e perceber que as calçadas não são de boa qualidade e que também não tem rampa no seu trajeto e que sua rota não é acessível. Então, assim, eu nem estou falando aqui, né, de você adquirir uma deficiência ou de ter, né, nascido com algum tipo de deficiência, para perceber que quando o mundo não está preparado com acessibilidade, que as coisas ficam mais difíceis. Bom, eu vou colocar o meu contato aqui para vocês, e eu preferia aqui colocar separadamente as informações aqui da Câmara, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum interesse em conhecer mais sobre os recursos de acessibilidade que são oferecidos na Câmara dos Deputados, então, o meu contato aqui, eu tenho aqui um telefone fixo lá, que é o 3216-2009, o endereço, o site da Câmara aqui, a página da Câmara, da acessibilidade, que tem várias informações que você pode entrar, é acessibilidade@câmara.leg.br, então, o nosso portal, e aqui eu trouxe também, se alguém tiver algum interesse com relação à unidade de cirurgia geral, para conhecer mais desse trabalho que a gente faz lá, então aqui também eu tenho aqui o telefone e o nosso e-mail aqui, que é cirurgiageralagarram@gmail.com. Bom, pessoal, é isso tudo, né, que eu já, né, mostrar para vocês aí claro que não é só uma amostra mesmo da acessibilidade, e mais aqui para vocês poderem refletir sobre essa temática mesmo. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, quero agradecer aí, eu acho que essa experiência aí de fazer essas aulas online, a gente está aprendendo, né, com isso, mas é um tanto solitário, né, porque você fica falando e não consegue interagir melhor aí com as pessoas, enfim, mas eu estou aqui à disposição. Temos algumas perguntas, a gente selecionou uma para fazer para a senhora. Como está sendo a inclusão na acessibilidade digital, devido à questão de pandemia? Pois é. Nesse ano passado, a acessibilidade digital, que já era um desafio para nós, né, ela tomou uma outra proporção. Porque, por exemplo, a gente passou na Câmara a fazer todas as nossas as reuniões do plenário de forma virtual. E aí a gente já oferecia, nos eventos presenciais, a gente já oferecia recursos de acessibilidade. Então, por exemplo, antes da pandemia, quando uma pessoa queria participar de uma audiência pública e ele ia presencialmente à Câmara, ele né, tinha toda a acessibilidade física e a parte de acessibilidade comunicacional. Então, ele estava lá, ele estava ouvindo quem poderia ouvir, tinha, né, o som, ele conseguia ouvir, ele conseguia ver a imagem, e ele conseguia ter a legenda em tempo real, e a gente tinha um intérprete de Libras virtual também. Então, a gente não consegue oferecer todos esses recursos para todos os plenários. A gente tem, por exemplo, 16 plenários que funcionam ao mesmo tempo, mais o plenário Ulisses Guimarães. Agora, com as reuniões e o plenário Ulisses funcionando também com as reuniões online, e com as audiências públicas também online, ou seja, essa demanda ficou enorme. A gente tem os nossos intérpretes de Libras, eles passaram a participar das audiências de forma virtual, então a gente teve que adaptar estúdio de Libras e aprender a lidar com esse mundo virtual, por exemplo, do Meet, do YouTube, das legendas que você gera,
E aí, como é que você vai... A gente, por exemplo, começou a oferecer serviço de audiodescrição em lives, né, nas lives lá das audiências públicas. E aí você vai fazendo as adaptações, porque você percebe que, por exemplo, às vezes o ambiente não precisa de que que o audiodescritor, ele ficava ali numa audiência pública de 1h30, e ele acabava entrando para fazer uma interferência de descrição 1, 2 ou 3 vezes, porque o ambiente ele ficava estático. Então, ele acabava, não era um recurso tão efetivo. E aí a gente vai fazendo as adaptações. Mas o desafio é grande. E a gente já tinha então não foi tão desafiador assim, porque a gente já fazia isso. A gente já contemplava a acessibilidade de comunicação. Então, a gente já oferecia recurso de acessibilidade em Libras, audiodescrição e legenda. Então, só foi uma forma de adaptar mesmo para a internet. Perfeito. Não sei se eu respondi, mas a resposta bem prática, assim, do que a gente está vivendo. Só mais uma que perguntaram aqui, onde é que a senhora indicaria para estudar sobre o tema? Por qual material? Você pode repetir um pouquinho, de novo, que eu não ouvi direito? Pronto, se a senhora tem alguma indicação de material para estudar o tema. Sim. Eu acho que, olha só, eu falei no início, assim, acho que a gente tem a nossa Bíblia aqui, a gente não pode deixar de ler e estudar, né, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tá? Eu até trouxe só para mostrar para vocês, ó, essa aqui é uma publicação. Se vocês quiserem mandar um e-mail para o site da Câmara, o serviço da Biblioteca da Câmara, da Edições Câmara, ela mandava legislação por a Constituição gratuita para todo o Brasil, enfim, não sei se eles estão conseguindo fazer isso, mas tem as Edições Câmara, conseguem vender esses livros com preço super, super em conta. Então, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência não dá para estar no Brasil, para tratar das questões de pessoa com deficiência, acessibilidade e inclusão, sem saber o que está escrito nessa lei. Então, isso aqui é básico. A outra lei básica que eu recomendo é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, também não dá para falar de inclusão nesse país sem saber da existência da Lei Brasileira das pessoas com deficiência. Agora, é lógico que a nossa legislação é muito rica e tem decretos que falam especificamente assim, né, dessas questões. Então, acho que o decreto que eu apresentei no início, que é o 5296 de 2004, então, ele também é importante ter uma leitura dele. A Lei 10.048 também é uma lei importante. Tem as normas da ABNT, né, que fala sobre os recursos de acessibilidade aí. Então, a lei, as normas da ABNT. Então, assim, eu não vou oferecer aqui nada de literatura que fale especificamente da deficiência, né, do tipo de deficiência, mas desses recursos é importante. Então, acho que o nosso conteúdo aí é basicamente essas leis. Então, se eu tiver que fechar aí num número menor, então, em 4, eu realmente indico essas quatro leituras. Então, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, o Decreto 5296, né, e a Lei 10.048. E a norma 9050 da BNT. Então, 5. Muito obrigada. Nós da Aliasca agradecemos muito pela sua participação. Foi brilhante a discussão.
muito interessante o tema, o jeito como a senhora apresentou. Esperamos poder contribuir, ter contribuído com as pessoas que assistiram, né, e poder recebê-la novamente em alguma aula futura, certo? Então, muito obrigada. Eu é que agradeço muito aí o convite de vocês e espero aí ter contribuído, né, sensibilizado para esse tema das pessoas com deficiência e ter deixado aí, né, a curiosidade em vocês sobre os recursos de acessibilidade e principalmente perceber o quanto que a área de saúde precisa colocar a acessibilidade e a inclusão, né, no nosso meio, no atendimento das pessoas. Então, acho que esse é o maior recado, sabe? Verdade. Então, muito obrigada. A gente agradece também a todo mundo que está assistindo. Desejamos uma ótima noite a todos e até a próxima aula. Tá ok. Então tá. Tchau. Muito obrigada. Tchau.